Paz seja convosco, queridos, amém? Olha só, nesse nosso vídeo, você lembra que no vídeo anterior que eu falei do corpo, alma e espírito, né? Eu falei que eu ia estar falando algo mais ainda a respeito, né, do nosso corpo. E esse vídeo agora eu vou estar falando sobre os pecados da carne, amém, queridos? Por isso, fique comigo. Então, olha só, vocês lembram do vídeo anterior que eu falei do corpo, alma e espírito, né? E eu citei a questão do corpo, da alma, que são a parte, vamos dizer assim, de uma pessoa que mais a gente entende aqui no mundo natural, né? No reino natural. E também falei do espírito. Mas olha só, antes da gente dar continuidade, quero dizer para você que ainda não assistiu todos os vídeos, todas as reflexões, vai no meu canal aí, clica aí, se inscreve, se você não for inscrito, para você, né, ativa o sininho também para você receber as notificações, dá um like que é muito importante você fazer isso e assista todas as reflexões em nome de Jesus. Olha só, então falando aqui desse nosso assunto de hoje, eu vou estar falando do nosso corpo, né? Na verdade não é bem o nosso corpo, eu vou falar do pecado na carne, né? Do pecado da carne, o pecado que nós cometemos no nosso corpo. E aí nós vamos entender que aqui fazem parte do corpo e da alma, amém, queridos? E o que o pecado da carne afeta em nossa vida espiritual, né? Que afeta o espírito, amém, queridos? E olha só, e também nós vamos aprender aqui, né, 6 segredos muito importantes, né, que nós precisamos seguir passo a passo para nós termos, né, uma vida de vitória, vivermos como cristão vitorioso em Cristo Jesus. Amém? E olha só, para falar de pecado da carne, eu preciso, né, dizer para você o que é pecado. Você vai dizer, ai, pastora Maria, eu sei o que é pecado, né? Mas olha só, a gente vai assim, né, detalhar mais, que é para a gente ter bem mais clareza do que é o pecado. Às vezes a gente pensa que pecado, é o quê? Às vezes um adultério, uma infidelidade, um sexo fora do casamento. Vamos ter aqui a noção bem assim, né, para nós entendermos e clarear bastante o nosso entendimento de o que é o pecado. A gente acha às vezes que pecado é só um pecado grande, uma coisa grande. Pecado, olha só, pecado é qualquer coisa, né, que tira de você o seu apetite, né, que tira do cristão, vamos dizer assim. Pecado é toda e qualquer coisa, já vai ficando ligado aí, ó, toda e qualquer coisa que tira, né, que rouba o apetite, né, o apetite espiritual, que tira o desejo, né, de eu ou você conhecer mais de Deus e de agradar a Deus. Então isso é o pecado. É qualquer coisa, viu, querido? Né? É toda e qualquer coisa. Então às vezes é o quê? Muito tempo no telefone, muito tempo nas redes sociais. Então a gente vai ficando ligado em o que é toda e qualquer coisa que pode estar tirando esse apetite espiritual de conhecer a Deus, de agradar a Deus. Já vai ficando ligado já, tá bom? E olha só, e o que é o pecado da carne? O que é o pecado da carne? São os nossos maus pensamentos, né? São as nossas más ações que vêm da nossa natureza humana, né? E todos nós temos a natureza humana. E olha só, você lembra lá do vídeo anterior que eu falei do corpo, alma, né? E o que é a alma? A alma são o quê? A alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, você lembra? Então aqui tem tudo a ver, que é os pecados da carne, é o que aqueles maus pensamentos que a pessoa vai alimentando, vai guardando, as más ações, as más atitudes, né? O mau comportamento, que é da natureza do homem, a natureza caída, né? Mas o cristão, você lembra que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o que acontece? Né? Quando o homem, por fé, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem e ali habita nesse homem, e o Espírito que tem um Espírito no homem, você lembra? Né, que o homem ele é formado de quê? De corpo, alma e espírito, e esse espírito se torna vida para Deus. Mas a gente vai dizer assim, estou falando de pecado e vou fazer uma pergunta que talvez você já se perguntou, ou alguém já perguntou para você, mas nós somos cristãos, e talvez até alguém já disse, se você não peca não, você é cristão e você nunca pecou, ou você peca, como é que é? Né? E se eu sou cristão, se eu pecar, eu perco a minha salvação, meu Deus, e agora se eu pequei, e agora como é que fica? Não, olha só.
se a gente pecar, somos cristãos, perdemos a nossa salvação? Não, não perdemos. Mas o que acontece? A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, sabe? Aquele momento que Deus vem, a gente aceita Jesus e o nosso espírito ali passa a se tornar vida para Deus, nesse momento que nós estamos pecando, estamos aqui no pecado da carne, com as nossas más ações, nossas más atitudes, nossos maus desejos, nossos maus pensamentos, alimentando aquilo, isso compromete o nosso relacionamento com Deus. Porque o quê? O que aconteceu? Foi tirado o apetite, foi tirada a vontade, a fome, não quer mais ler a Bíblia, nunca mais ler a palavra, não quer orar, não quer mais muitas vezes, não quer agradar a Deus. E Isaías, capítulo 59 de Isaías, né? No versículo 2 diz assim, olha só, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, olha só, a gente já vê aqui, que quando nós estamos na iniquidade, que quando nós estamos cometendo o pecado da carne, nós estamos aqui nesse momento, comprometendo o nosso relacionamento com Deus. Isso tá o quê? É como se tivesse uma nuvem entre nós e Deus, nos separando, nos afastando, nos encobrindo de Deus, do rosto de Deus. E aí o que acontece? É como uma nuvem se põe entre o sol e nós. O que acontece? Sentimos mais frio. E quando essa nuvem se interpõe, que é o pecado da carne, entre nós e Deus, o que acontece? Com nós cristãos, nos sentimos frios, fracos espiritualmente, sem vontade, né? Sem vontade, sem desejo nenhum de agradar a Deus, de ser santo, de fazer a vontade de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de nada, não temos vontade de nada. E aí o que acontece? Muitas vezes vem a culpa, muitas vezes vem aquele sentimento de condenação, né? Vem até a dúvida da salvação, né? Aí vem aquela autobaixa estima, muitas vezes uma depressão ali, a pessoa se sente deprimida, oprimida e muitas vezes entra num nível ali de depressão muito forte. E olha só, acontece muito também com muitas pessoas que perdem o zelo por Deus. E o que é isso, pastora? Esse zelo por Deus. Sabe o que é zelo por Deus? Zelo por Deus, você ter zelo por Deus é você ter consideração por Deus, se importar com o que Deus pensa. E quando a pessoa está assim, sabe, no pecado da carne, ela não se importa, ela perde a consideração pelo que Deus pensa, pelo que Deus acha, ela já não se importa mais. E agora, o que fazer se acontecer de você, alguém que você conhece estiver no pecado da carne, tá dias, meses, anos já nessas más ações, né? Entra mês, sai mês, às vezes passa uma semana bem, um mês bem, daqui a pouco tá de novo, né? Aí nessas más ações, nessas más atitudes, maus pensamentos e desejos, essa frieza espiritual, se sentindo fraco espiritual. É o que o salmista fez no Salmo 51 e no Salmo 32, versículo 3 e 4. O Salmo 51, o que o salmista fez? Tem misericórdia de mim, ó Deus, né? E ali ele começa a buscar Deus, ele começa a ir até Deus e ele fez o quê? 6 segredos aqui para nós, cristãos, para nós aprendermos a lidar com os pecados da carne. Olha só, guarde esse segredo aqui, porque você pode dizer, eu já sei, é me arrepender, é pedir perdão para Deus. Vamos aqui de passo a passo. Se você estiver nessa condição, nessa fraqueza espiritual, se sentindo fraco, já não tem mais vontade, não tem mais, sabe, desejo de servir a Deus, já perdeu a consideração, já não se importa mais, sabe, se você está pecando, se você está desagradando a Deus ou não. Siga esses passos aqui. Primeiro passo que o cristão deve fazer: confessar o seu pecado. Ah, disso eu já sei. Sabe o que é você confessar o seu pecado? É você concordar com Deus que aquilo é pecado. Concordar com o que está escrito na palavra de Deus. Primeiro segredo é confessar o seu pecado. Segundo passo aqui é se arrepender. Se arrepender e em seguida entregar lá na cruz de Cristo. Saber que Ele limpa e que Ele purifica o teu pecado, que foi o que o salmista diz. E depois que você se arrepender, você vai mudar de atitude diante de Deus e frente ao pecado. Ah, mas você pode dizer, já me arrependi. Ou então, eu nem consigo me arrepender. Já perdeu até o zelo por Deus. Não se arrepende, estou gostando do que eu estou fazendo. Estou gostando dessa vida, das minhas ações, dos meus sentimentos. Eu estou gostando da vida que eu estou vivendo. Eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais ser crente. Né? As pessoas dizem, não quero mais ser crente, não quero mais estar na igreja. Então, eu vou dizer o que você deve fazer. Você deve pedir ao Espírito Santo
que lhe ajude a se arrepender. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Terceiro passo, terceiro segredo aqui que você deve fazer. Pedir perdão para Deus. Olha só, você já fez o que? Você já confessou para Deus o seu pecado. Em seguida, você fez o que? Você se arrependeu. E agora, em terceiro lugar, você pede perdão para Deus. Olha só a sequência e os passos a seguir. Você pede perdão para Deus e aí depois, quarto passo, que muitas pessoas se perdem e se esquecem e não atentam, ou talvez não sabem, eu não sei. Que muitas pessoas já confessaram, já se arrependeram, já pediram perdão para Deus, mas ainda não conseguiram ainda levantar a cabeça e se erguer. Sabe por quê? Porque o quarto passo ainda não aconteceu na vida dessa pessoa. Essa pessoa ainda não conseguiu aceitar o perdão de Deus. Ainda se sente culpado, ainda se sente condenado pelo aquele pecado, por cometer, por aquelas ações, por aquele sentimento, por aquele tempo que ele estava vivendo no pecado da carne. Então, assim, o quarto passo é o principal. Meu Deus, você não pode esquecer. Grave, assista esse vídeo tantas vezes for necessário. Até essa culpa ser arrancada, sabe, da sua mente, do seu coração. Esse sentimento de condenação, que você mesmo se condena, você mesmo não quer aceitar o perdão. Ele já te perdoou, se você já pediu perdão. Seguiu esses passos aqui, você confessou, você se arrependeu, sentiu dificuldade, pediu o Espírito Santo veio e te ajudou a se arrepender. E você já pediu perdão para Deus, agora o quarto passo, você deve aceitar o perdão. Ele te perdoou, agora você vai fazer o quê? Se perdoar. O que é aceitar o perdão de Deus? É você se perdoar, você saber que você não é mais culpado. Você não se sentir mais condenado, porque a culpa foi deixada, lembra do segundo passo? Lá na cruz de Cristo. E o quinto passo, fazer restituição se for necessário. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, depois ali que Jesus entrou na sua casa, que houve arrependimento na vida de Zaqueu, ele disse que ia fazer restituição, ia devolver o que não era dele, o que não pertencia a ele. Se for necessário, vá pedir perdão a alguém, peça. Se for necessário fazer restituição, faça. E o sexto, aprender. Aqui é primordial, meu Deus, extremamente necessário na vida de um cristão, aprender a resistir toda e qualquer outra tentação que possa vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. E essa reflexão, assista ela de novo, porque da primeira vez não deu para receber, não deu para você beba dessa reflexão, assista uma, assista duas, assista quantas vezes for necessária, até você, sabe, ela fazer efeito na sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.